Fala galera, nesse vídeo hoje você entenderá de maneira rápida e prática, porque muitos investidores se dão mal ao longo do tempo por não diversificar seus investimentos e além disso você entenderá, o motivo pelo qual grandes investidores como Warren Buffett e Louis Barsi, eles se dão bem ao longo do tempo, Nesse vídeo você verá muitas coisas relacionadas, e deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para a tela do computador agora. Bem, para iniciarmos, veremos que os investidores eles preferem ganhar continuadamente, todo dia um pouquinho, do que ao invés de ganhar muito. Porque a ganância ela pode obstruir o fato que ao longo do tempo seus investimentos possam ter rendimentos e você possa reinvestir o tal do juros composto, Então, é sobre isso, que a gente vai ver nesse primeiro slide. E agora, o Warren Buffett, Warren Buffett, como todos sabem, é um grande investidor norte-americano, E, basicamente, ele é um dos investidores mais prósperos, que conseguiu obter mais lucro ao longo do tempo, Sua abordagem está disciplinada ao longo prazo, Bem, ele começou investindo desde cedo e desde os 11 anos, É engraçado até, porque assim você pode pesquisar os maiores investidores do mundo e eles vão ter algo em comum, é o seu cabelo branco, Então isso requer tempo. Os investidores, os investimentos, eles requerem tempo para você colher o fruto. Logo, quando você planta uma árvore, você não colhe os frutos em curto prazo. Demora-se alguns anos a depender do fruto. Às vezes, a depender do fruto, nem teremos uma pessoa que tem, por exemplo, que vive até os 90 anos, ela plantará e muito provavelmente ela não colherá os frutos. Quem colherá são seus filhos, seus netos. Ele morrerá sem basicamente colher os frutos, E bem, o Buffett fez fortuna investindo em empresas subvalorizadas. Essa foi uma forma que Buffett encontrou de investir, investir em empresas pequenas que estavam com seu preço em deságio e logo depois ele segurava essas ações, recebia os dividendos e continuava investindo, fazendo a grande bola de neve como muitos investidores no YouTube hoje falam, Já o Louis Barsi, ele ficou conhecido por investir fortemente em ações que pagam dividendos, Ou seja, você compra uma ação, por exemplo aqui, do Banco do Brasil, Seguridade. Todo mês será depositado um pequeno valor, a respeito da distribuição dos lucros oferidos naquele determinado período, E assim, a diversificação ajudou o Barsi a reduzir riscos e garantir renda estável ao longo dos anos, Ou seja, como eu falei no início do vídeo, o mais importante é você ganhando aos poucos do que tentar pular etapas com a sua ganância, tentar fazer 2x, 3x em um período curto, 2 meses, 3 meses. Não vale a pena de maneira nenhuma, E essas são uma das ações aí, como vocês podem ver na tela, que o Barsi investiu, Taesa, Cielo, enfim, várias ações, mas ele focou principalmente em setores essenciais, que são de saneamento, energia elétrica, habitação, eu acho, Mas nós veremos melhor no final, onde eu irei mostrar a carteira do Barsi, Nesse vídeo eu iniciei explicando o porquê da diversificação é importante e agora nós entraremos em um assunto da macroeconomia, o risco sistemático e o risco não sistemático, O risco sistemático está ligado a um termo geral, abrangente, onde o risco sistemático afeta basicamente todos os tipos de investimento, não só investimentos, mas como áreas sociais, de arrecadação, enfim, de trabalho, Por exemplo, quando um país ele decide por optar em uma política monetária expansionista ou contracionista, isso poderá afetar diretamente todas as áreas de um país, de um determinado país. Por exemplo, a gente tem, como exemplo aí que eu citei, a pandemia de 2020, onde ninguém esperava
e assim, né, pegou todo mundo de surpresa. Todos os mercados eles foram afetados. Mas o que eu quero deixar nesse vídeo é que os mercados mais voláteis, eles sofrem com bem mais, né, com maior intensidade do que os mercados menos voláteis, né? Esse é o risco sistemático. O risco sistemático, o valor intrínseco dele está em você não poder diversificar, até porque você não pode controlar o que o governo, apesar que a população vota, né, nos governantes do poder executivo, né, mas você não poderá modificar a política que aquele governante irá fazer, né? Logo, então, você não tem o não diversificado é porque o risco sistemático é porque você não pode realmente modificar. Já o risco não sistemático está ligado a um fator mais dentro da empresa, dentro daquela ação, dentro daquele fundo, a forma como os administradores, os gestores do fundo estão tomando suas decisões, né? Pode ser reduzido ou eliminado com a diversificação, né? Exemplo, um escândalo de corrupção, né? Por volta de 2016, nós vimos a Lava Jato, né? Que foi uma operação aí, e uma das principais empresas que sofreu no mercado foi a Petrobras. E ali nós tínhamos ações chegando ao preço de R$16 a cota, né? E de um dia para o outro, basicamente, ao longo das semanas, na realidade, elas foram sofrendo quedas de 10%, 20%, né, chegando até 30%. Então, quem investia somente na Petrobras, ele tomou grandes prejuízos. Diferentemente de uma pessoa que tinha como a Petrobras como apenas um dos investimentos em sua carteira de investimentos, né? Então é bastante importante falar. Hoje, atualmente, nós estamos no cenário onde essa semana, né? Essa última semana de janeiro de 2025, onde a DeepSeek, né? É uma das empresas grandes que começou do nada, apareceu do nada e veio desafiar a OpenAI, o ChatGPT, né? E assim, a Nvidia é uma das principais empresas, né, dos Estados Unidos, e ela veio a cair muito. Por quê? Porque ela produz placas de vídeo e basicamente quando a DeepSeek apareceu com a proposta de precisar de menos recursos para igualar o seu nível de operacionalidade da inteligência artificial ou até mesmo superar o ChatGPT, muitas pessoas que compram peças da Nvidia logo não precisariam comprar, porque a DeepSeek usa menos poder operacional, então necessita de menos, né? E sobre os iniciantes sempre quererem muito em pouco tempo. Normalmente quem entra no mercado, seja de criptomoedas, seja de ações até que não, né? Mas em mercados que sejam mais voláteis, o que quer dizer volátil? É que você não sabe o quanto de fato renderá. As pessoas querem muito, né? Principalmente nesses mercados de maiores riscos, que é o caso dos criptoativos, né? O termo buy and hold, né? Comprar e segurar, está totalmente ligado a um fator de longo prazo. E isso combina com a diversificação da carteira, de uma carteira saudável, né? Onde você não possui apenas ativos de grande risco, mas de médios riscos e até de riscos bastante simples, como são os CDBs, o CRI, CRA, LCI, LCA. Enfim, e no day trade, muitas das vezes o investidor ele está querendo obter lucros em um curto período de prazo, até mesmo os day trade, né, que são os investidores diariamente, né, onde compram e vendem, na maioria das vezes alavancados, né, podendo ter prejuízos gigantes, né, totais à sua banca ou até maiores. Enfim, no longo prazo sempre tenderá a ter prejuízos ao invés de lucros, que é no caso quando você monta uma carteira de investimentos saudáveis e faz o buy and hold, né? Mas assim, nós temos as vantagens, né? Onde nós vamos ter como vantagem a questão das constâncias, né? Onde os investimentos ao longo do tempo eles vão, né, progredindo, vão crescendo.
E aí nós vamos ter um sentido pré-definido, né? Onde nós vamos ver mais ou menos, né? Saber onde o que nós vamos ganhar, quanto, podendo quantificar, né? E aí nós temos as oportunidades de retorno diante de diferentes tipos de ativos, né? Onde ativos gerarão mais lucros, outros nem tantos, mas um estabilizará o outro em seu preço médio, né? Por exemplo, nós temos ativos como o Bitcoin, que cresce constantemente em um crescimento bastante elevado exponencialmente, né? E nós temos outros, como um fundo de investimento que cresce menos. Mas aí nós temos que os fundos dão dividendos, já é uma forma de a gente botar de fato lucro no bolso. Já o Bitcoin não, a não ser que você procure formas de fazer renda passiva com o Bitcoin, o que pode ser muito arriscado, pelo menos para alguns, né? E aí existe a questão que a maioria dos investidores, eles realmente erram em suas previsões. E ao diversificar, você não precisa acertar sempre, né? Porque vai ter coisas que vão estar pré-definidas, tipo de investimentos. E a própria estrutura da carteira poderá, né, de certa forma, te proteger das inconstâncias do mercado financeiro como um todo. E aí eu gostaria de apresentar alguns tipos de carteira, né? Nós temos aqui uma carteira de investimentos teórica composta por algumas ações, né? Eu sinceramente conheço todas essas empresas, né? E são empresas bastante boas e que se deve fazer uma pesquisa se você deseja pelo menos usar isso como referência, né? Mas uma grande porcentagem dessa carteira está alocada para a renda fixa. Já nós temos a carteira Best, né, onde é a carteira do Luiz Barsi, né, onde ele investe em setores essenciais. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não é nenhuma orientação ou indicação de investimentos. Procure sempre a ajuda de um profissional. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e me dê alguma referência nos comentários sobre o que eu posso estar melhorando. Valeu, abraço, tamo junto.